Vamos falar de plebiscito. Que plebiscito? Teve plebiscito? Teve. O pessoal da organização teve aqui, garganteou, disse que 2 milhões de eleitores estariam nos 3 estados do Sul fazendo a votação. Não deu 20%, foram na realidade, de acordo com o resultado divulgado na madrugada de hoje, 341.566 votos. Aí tivemos o 96,13% que optaram pelo sim, 3,87% pelo não. Deixa eu comentar esse assunto aqui com o Diogo Mesorgiorno, que é conselheiro da Câmara de Comércio Itália-Brasil. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Elias. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Menina. Tudo bem? Tudo jóia, né? E o que você acha desse plebiscito feito, né, de forma informal, porque não era oficial, aqui no Sul? Basicamente é o que eu tinha dito na semana, na minha opinião, que eu dei à Rádio Menina na semana passada, né? Se trata de um movimento que já existe há algum tempo, capitaneada exatamente muito pelos gaúchos, né? Favoráveis toda aquela questão da construção histórica da Revolução Farroupilha, que muito dela é muito mais história com ele que história verídica que aconteceu, né? E eles tentam passar para o resto do Sul como se nós tivéssemos as mesmas características. Baseado exatamente nos números que você deu, a gente está falando, eu vou repetir, que é 341.566 votos, dos quais eles disseram que 328.346 foram sim e 13.220 foi contrário. Primeiro, assim, eles não divulgaram exatamente como é que eles fizeram esse levantamento, se existe exatamente um protocolo com o número das pessoas, ou se é um número simplesmente inventado. Independentemente disso, foi a metade do último plebiscito que eles fizeram no ano passado, ou seja, o movimento, por mais que tenha esses 93% que basicamente são essas pessoas ligadas ao movimento, ele encolheu, né? Mostrando o que eu tinha dito exatamente na semana passada, que não é uma aspiração do povo aqui dos 3 estados do Sul. Perfeito. Inclusive, economicamente, quando falam, né? Não, porque o resto do país despreza o Sul, eu entendo o contrário, mesmo porque, constitucionalmente, o Fundo de Participação dos Estados existe e é cumprido, né? Que é em função do número de habitantes. O Fundo de Participação dos Municípios existe e é cumprido para todas as regiões do país. Então, economicamente, aí diz, não, mas que nós produzimos e o resto do país não produz. Mentira, porque o estado do Mato Grosso hoje é o maior produtor de grãos do Brasil, né? Inclusive aí é responsável por 1/4 do que se produz de grãos no Brasil, e inclusive aí, diga-se de passagem, com o apoio, né, com a estrutura que foi levada, implementada pela comunidade gaúcha que lá vive, catarinense, paranaense também. Então os argumentos, não sei, né? Não sei a tua opinião, Diego, né? Os argumentos, Elias, eles basicamente não batem. Eles tentaram surfar exatamente nesse movimento, que é um movimento histórico dentro de uma região que foi tomada, foi forçada a fazer parte da Espanha. Tem todo um contexto histórico, eles são um povo, eles têm uma língua, né? E foi tentado exatamente forçar isso. Se a gente for fazer um balanço de números, então a gente pode dar alguns números, né? Balanços do ano passado. Primeiro, a gente não pode desconsiderar que o Rio Grande do Sul, onde é capitaneado essa história, é um estado que hoje está quebrado. A gente está vendo que nem policial militar, no mês passado eu tive informação de que eles pagaram retroativa 2 meses anteriores, R$300 para cada policial atuante. Então, assim, nós não temos nada a oferecer como administração pública para o resto do Brasil. Esse é um ponto. Segundo, o Rio Grande do Sul é o estado, depois da Bahia, que mais manda gente para fora do próprio estado, que tem mais emigrantes, né? Então significa que a gente não está tão bom assim, o pessoal está indo embora, né? Então, só para a gente fazer alguns paralelos, isso é muito mais discurso, eu volto a frisar o que eu disse na semana passada, de uma construção cultural que foi vendida como realidade, não foi, que era a Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha, ela nasceu dos grandes estancieiros, ela foi financiada pelos grandes estancieiros, ou seja, os ricos da época, que trouxeram, inclusive, pagaram para pessoas virem aqui lutar por eles, no caso de Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi também foi contratado na Guerra da Secessão nos Estados Unidos, ou seja, se a gente quiser tirar entre parênteses, Giuseppe Garibaldi era um mercenário, né, que trabalhava, geria exércitos a pagamento quando recebia.
Então, assim, eles não tinham na ideologia deles liberdade, fraternidade, não era a Revolução Francesa, e inclusive eles não queriam nem se desfazer dos escravos. Então, assim, só para deixar claro para as pessoas que compram essa ideia, a Revolução Farroupilha, ela não foi uma revolta popular em prol do povo, como se vende, né? E baseado na história que exatamente eles repetiram tanto até parecer uma verdade, eles querem fazer isso. A questão está ligada, os 3 estados do Sul não têm a mesma cultura, foi feito um levantamento pela própria Gazeta do Povo, dizendo 5 motivos pelos quais esse grupo pede essa separação e por que eles não são reais, né? Então dizendo, nós temos autonomia de energia. Pera lá, se a gente tem a Itaipu é binacional, ela não é só nossa, ela também é do Paraguai, né? E ele vai dando vários... Eu recomendo que vocês busquem na internet os 5 motivos pelos quais eles proclamam isso pela Gazeta do Povo. Ela saiu antes de ontem, então ele mostra exatamente que é muito mais um surfar na onda do que aconteceu na Catalunha do que exatamente uma proposta que tenha relação histórica de verdade. E se analisaram, né, Diego, a questão do Garibaldi, que você citou aqui, do Giuseppe Garibaldi, que era mercenário quando esteve no Brasil, no continente americano, mas lá na Europa, lá na Itália, ele tinha uma ideia diferente, ele lutou pela unificação da Itália, né, como um todo. Mas ele lutou, eu posso falar como italiano, que eu tenho 2 cidadanias, né, e morei muitos anos na Itália, estudei na Itália, isso é meio lenda também, porque é o seguinte, quando ele fez, que eles chamam a invasão da Sicília, né, no sul da Itália, que era a invasão dos 1000 homens, que também é uma história muito mal contada, né, a história geralmente, não existe justiça histórica, quem ganha a guerra conta, né, o que acontece? Ele foi pago pela família da época, que era a monarquia de Savoia, da região de Milão, no norte da Itália. Então, assim, Giuseppe Garibaldi nunca lutou muito de graça, tá? Só para deixar um contexto histórico, as pessoas que nunca leram sobre ele, é bom dar uma lida exatamente para a gente também não fazer endeusamentos, porque aquele boca a boca, né, acaba a gente não estudando afinco no negócio. Ele tinha uma ideologia, obviamente tinha, né? Mas o Giuseppe Garibaldi nunca, nem no próprio território italiano, ele nasceu em Nice, hoje é território francês, antigamente chamava Nizza, era território italiano, e realmente ele lutou e fez os exércitos sempre muito bem financiados, ele sempre ganhou muito bem para fazer o que fez. Valeu, olha, Diego Mesorgiorno, conselheiro da Câmara de Comércio Itália-Brasil, falando sobre esse tema, que a gente está aqui também à disposição sempre para ouvir, ou quem tiver outra opinião, com certeza. Diego, muito obrigado, viu, pelas considerações aqui, pela lembrança histórica, inclusive. Uma boa tarde. Uma boa tarde a você e a todos os ouvintes e boa semana.